Vamos a João capítulo 15, versículos 22 a 27. João 15, 22 a 27. Continuando nossa série de pregações, nos 4 capítulos de João, de 14 a 17, vemos então o seguinte: Jesus, continuando a falar com seus discípulos, diz: se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente eles têm visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Pulemos para 16, versículo 7 a 11. Próximo capítulo, então, 16, versículo 7 a 11, que diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim, não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de continuar com essas palavras tão ricas do Senhor Jesus Cristo, tão cheias de ensino sólido, em que poderemos e devemos aplicar para os dias de hoje. Testemunhas de Cristo é o que nós somos, e é o título desta pregação, Senhor Deus. E eu te peço que nós saiamos daqui convictos mais do que nunca de que, de fato, somos testemunhas de Cristo. Precisamos ser. Tu contas conosco para isto. E que não venhamos a nos decepcionar, a te decepcionar. Que essa palavra enriqueça os nossos corações e salve pessoas sem Cristo, porventura aqui estejam. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele próprio, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então, como já comentei, o título é Testemunhas de Cristo. Na última pregação, nós vimos o relacionamento do mundo para com Cristo e para com os discípulos dele. Uma relação que poderia se resumir em ódio e perseguição. Cristo fez afirmações fortes, sérias, sobre grande parte da humanidade, quanto à atitude, então, para com ele e para com os seus. No final da pregação passada, nós perguntamos como é que ficam aos olhos de Deus a situação, como é que fica a situação dos que agem assim, de uma maneira tão hostil ao próprio Filho de Deus. Como é que eles ficam diante de Deus? E ficamos então de responder isto hoje. Até o versículo 21, Jesus se limitara a falar do procedimento do mundo para com ele e os seus discípulos, mas sem nenhum comentário pessoal sobre isto. Ele apenas falou o fato: vão me perseguir. Aliás, já estão perseguindo. Então, vão perseguir vocês também. Não se admirem. Ele falou isto. É o que eu já expliquei. Mas agora ele comenta, ele faz um comentário pessoal, jogando um peso muito grande sobre quem agiria assim de uma maneira tão hostil contra ele e contra os dele. Para poder dar o devido
peso ou a devida responsabilidade para os que ele tratariam com perseguição e com ódio, ele fala de 3 atitudes dele com os homens, a humanidade de uma maneira geral, atitudes altamente benéficas, claro, mas ao colocar isto, ele joga então o peso em cima dos que não valorizaram essas atitudes dele. Quais? Ele diz: se eu não viera. É uma coisa que pode passar até desapercebida aos nossos olhos. Estamos tão acostumados a dizer que Jesus veio ao mundo, veio a primeira vez, vai voltar a segunda vez e tal. Mas só essa declaração é fantástica e dá margem para muita reflexão. O Filho de Deus veio ao mundo. É muita coisa isto, é muito sério, é muito grande este fato histórico realizado entre nós. E estava acontecendo enquanto ele falava as próprias palavras: eu estou aqui no mundo, eu vim ao mundo, deixou a glória do Pai, se esvaziou, assumiu forma humana, enfrentou uma vida dura, difícil, conviveu com pecadores, entristeceu-se com o efeito do pecado por onde quer que ele ia. Ele mesmo sofreu muito pessoalmente. Então essa afirmação dele, se eu não viera, deve pesar na consideração das pessoas, de qualquer ser humano. Ele não veio aqui de férias, ele não veio passear, não veio fazer um curso, não veio se enriquecer, ele veio se empobrecer, ele não veio ganhar glória, terminou ganhando por uma outra forma, mas digo, ele deixou a glória que ele tinha lá com seu pai e veio a este mundo para ser humilhado, desprezado. Tudo bem, tinha glória nisso, mas eu me refiro a um outro aspecto da glória que ele deixou lá, na sua kenosis, como se diz na teologia, que é esvaziamento do que ele se esvaziou para vir aqui. Foi duro para ele poder dizer o que parece ser uma frase muito simples: eu vim aqui. Então, se eu não viera, primeira coisa. Segunda, nem lhes houvera falado. Ele falou. Ele não só fez vir, não, ele falou também. Na realidade, penso eu, se ele não tivesse aberto a boca para dizer uma só palavra, mas tivesse morrido naquela cruz, ele teria realizado sua missão de salvar os pecadores que viessem a crer nele. Mas ele não se limitou, como se fosse pouco, a deixar a glória do Pai e vir para esse mundo, não. Ele veio, mas falou, e falou muito, andou falando, ensinando, exortando, apelando, repreendendo, convidando, estimulando, desafiando. Muito ele falou, muito, em vários lugares, para vários tipos de plateia, em vários tipos de conversas. Como aquele homem falou, e falou, e falou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado. 2, mas não ficou só isto. Versículo 24: se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez. Ele não se limitou só a vir e a pregar, ele fez obras absolutamente fantásticas, milagres poderosíssimos, tais quais nenhum outro ser humano havia feito antes. Deu visão a cegos de nascença, fez paraplégicos andarem, multiplicou alimentos, deu ordens ao vento, repreendeu o mar, dirigiu peixes para onde ele quis, ressuscitou mortos. Isso num nível e numa quantidade e numa aura de autoridade que nenhum profeta antes dele havia feito. Isoladamente, houve profetas que fizeram muitos milagres, claro, principalmente Elias e Eliseu, mas não na quantidade, na variedade
e na autoridade que ele tinha. Os outros eram enviados de Deus como servos de Deus. Esse aqui era o Filho de Deus, sim, também chamado de servo de Deus, mas era o próprio Filho de Deus que tinha vindo diretamente do céu para isto. Totalmente diferente o peso das obras que ele fez aqui. Talvez alguns pensem que o maior motivo dos milagres de Cristo era para levar pessoas a crerem nele, mas não era. Claro, era um motivo lícito, importante, válido e que funcionou, ajudou muitas pessoas de fato. Mas o mais importante propósito da vinda de Cristo ao mundo era atestar o poder de Deus por trás da vida e da obra de Jesus Cristo. Era mostrar sua origem divina. Esse era o grande propósito. Detalhe, as obras dele não se limitaram aos milagres dele. Talvez tenhamos a tendência de pensar nisso. Mas talvez mais maravilhoso do que multiplicar os pães tenha sido a prática do amor que ele ensinou aqui, a humildade dele, sendo Deus, a capacidade de perdoar dele, obras poderosíssimas em termos espirituais que ele realizou aqui entre nós. Tanta iniciativa por parte do Filho de Deus tinha que exigir uma contrapartida por parte daqueles que tanto se beneficiaram com esses benefícios, ou com essas atitudes que o Filho de Deus fez, de vir, falar e agir, e fazer grandes obras. Já que Cristo veio ao mundo, revelou o que era necessário revelar, fez todas essas obras poderosas, mostrou o padrão moral de Deus. Agora isso vai ter uma consequência. É o que ele disse. As pessoas não terão mais desculpa do seu pecado. O pecado de cada um. Pecado não teriam, ele disse 2 vezes isto. Não significa o pecado em termos absolutos. Se Jesus não tivesse vindo, então ninguém tinha pecado de jeito nenhum. Não, claro, não é isso que a Bíblia ensina. O homem pecou lá em Adão. Todos pecamos. Não é o que ele está falando. É que ninguém tem pecado de jeito nenhum. Mas o pecado da rejeição do Filho de Deus, que veio propor exatamente a solução para os pecados deles. A salvação pela fé nele. Então a rejeição ao Filho de Deus significava o impedimento de resolver o problema dos pecados. Ou seja, era um pecado absolutamente diferente dos outros, era graúdo. Era um pecado que definia o rumo dos outros diante de Deus, dos outros pecados. Que Cristo vindo aqui oferecendo a salvação e a pessoa aceitando pela fé o que ele fez naquela cruz, os pecados teriam todos sido eliminados. Mas com o pecado da rejeição, todos os outros pecados ficaram mantidos. E a responsabilidade de cada pessoa diante de Deus por cada um dos seus pecados aumentou. Porque aqueles pecados poderiam ter sido perdoados. Deus deu a oportunidade. Deus mostrou como eliminar aqueles pecados das costas de cada pecador, jogando no fundo do mar, como a Bíblia fala de uma maneira gráfica, mostrando que Deus não mais se lembraria deles. Deus mostrou a solução. A solução é: creio neste meu filho, que eu enviei ao mundo. Ele foi até aí, ele falou para vocês, ele realizou grandes obras no meio de vocês. Creio nele, e ele terá resolvido os pecados de vocês. E se jogar no mar é uma maneira de expressar só por um aspecto de que Deus não mais lembraria deles. Mas antes disto, esses pecados seriam postos sobre os ombros dele. Então não é um jogar no mar de esquecer, é só pelo aspecto de separar o pecador aqui, ex-pecador, o pecador perdoado dos pecados que ele cometeu, acabou-se. Mas esse acabou-se foi ao Altíssimo
custo. Então, quando ele diz pecado não teriam, é a questão da rejeição, de dizer, não queremos. A alternativa, a única alternativa que Deus nos deu para nos livrarmos desses pecados terríveis, do flagelo desses pecados. O homem gosta de dar desculpas de vários tipos. Entre eles, toda mãe conhece isso muito bem, né? Mãe, eu não sabia. Oh. Mas pai, eu não sabia. E às vezes fica difícil a gente acreditar que ele não sabia. Aí o pai se vê naquela situação, não sabe nem se acredita ou não no que aquele menino está dizendo, com os olhinhos ali, querendo escapar de um castigo, de uma disciplina. Eu não sabia. Mas quando a mãe diz, chama todos, ele diz assim, esta torta é para o jantar, que vem aqui um casal convidado. Ninguém toca nesta torta. E quando ela chega e tem lá um pedaço arrancado da torta, e ela chama e encontra o culpado, ele não tem a menor possibilidade de dizer, eu não sabia. Não dá para dizer. Da outra forma, mas não era óbvio que a torta especial, toda bonita, preparada, enfeitada, era para a noite, o visitante. Vocês não sabiam que viu aqui um visitante. Tá? Mas podia ainda dar uma enrolada boa, né? E menino gosta de enrolar, pai e mãe. Não se deixem, cuidado. É difícil. Assim é com os homens. Eles não podem, não tem mais a menor possibilidade deles dizerem, ó Deus, eu não sabia que havia um plano de salvação que incluía a morte do teu filho. Eu não sabia que a única maneira de eu ser salvo era crendo neste teu filho e aceitando que aquela morte que ele teve lá era para pagar os meus próprios pecados. Eu pensei que bastava fazer alguns sacrifícios, prometer algumas coisas, dar algumas esmolas, e fazer parte de alguma religião. Eu nasci numa religião cristã, e meus pais, e meus avós, e eu pensei que bastava ficar ali. Daquele mesmo jeitinho que eu encontrei meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó. Não é não, Senhor. Não é assim que eu vou ser salvo, não. Ou de outra maneira, ou de outra forma, o homem é muito criativo para inventar formas que Deus não disse e não criou. Qualquer desculpa desta não tem mais o menor valor diante de Deus. Acabou-se. Qualquer argumentação diante de Deus que não inclua o Senhor Jesus Cristo e a morte que Ele veio sofrer aqui para pagar os pecados de cada pecador que viesse a se arrepender, se não for isso, acabou. A rejeição fica patente, fica óbvio demais, a rejeição a Cristo. E os homens se tornaram então transgressores conscientes, igual o menino da torta. Não dá para dizer mais, eu não sabia. É isso que Jesus quis dizer para eles. Mudou tudo, o peso sobre as costas dos seres humanos aumentou muito depois que eu vim aqui e eu falei o que eu falei e eu fiz o que eu fiz. Depois disso é outra coisa aos olhos de Deus. Acabou-se a desculpa. Eu não sou judeu, eu não entendo esse negócio de lei, é muito complicado. Não invente. Porque só tem agora uma forma que Deus está dizendo para você ser salvo. É em Cristo. Então, voltando ao nosso texto lá, veja o agravante que Cristo aqui agora joga em cima dos que não iriam ser receptivos a Ele. Não é que eles viram Cristo, ouviram Cristo, e ficaram ali impassíveis, como se diz,
mais ou menos em cima do muro, ele não, odiaram-no. É o que ele diz. Odiaram a ele. E quem odeia a mim, odeia o meu Pai. Então, não ser receptivo a mim é uma forma de mostrar aborrecimento de mim, rejeição a mim e ao meu Pai. Não queremos saber, não queremos essa solução. É muito hostil. Versículo 25, não vou desenvolver, ele diz que estava previsto na palavra de Deus, obviamente no Velho Testamento, que ele iria ser odiado sem motivo. Talvez tenha em mente Salmo 69, 4, ou Salmo 35, 19, talvez alguma outra passagem, geralmente são 3 passagens que os estudiosos sugerem, que poderiam estar na mente de Jesus Cristo, quando ele falou esta frase. Ele não disse qual era a profecia, ele disse que estava escrito lá, mas não se sabe exatamente aonde, mas muito provavelmente Salmo 69, 4, que odiaram-me sem motivo. Está lá escrito dessa forma. Tudo isso que eu fiz, e ainda me odiaram, aí ele joga um peso maior ainda sobre os que o rejeitaram. Nesse ponto em diante pode ter ficado uma pergunta no ar, talvez na mente dos discípulos, ou alguém que poderia perguntar: e agora que ele vai embora? No caso nosso agora, e agora que ele foi embora, né? Os homens podem agora usar a desculpa de que não o conheceram pessoalmente? Não, mas se eu tivesse vivo quando ele esteve aqui, como os discípulos estavam, mesmo com aquelas pessoas que gritaram crucifica-no, eu não teria dito ali, gritando para crucificá-lo. Não, eu de jeito nenhum. Não, mas eu não tive a chance de ver o Filho de Deus em pessoa, falando. Não sei se isso seria uma explicação do motivo pelo qual ele aqui agora entrou com o assunto do Espírito Santo. Eu estou tentando dar uma racionalização para ele ter mudado agora, ou entrado com o assunto. Não é nem mudado, ele voltou a falar, que ele fala várias vezes do Espírito Santo nesses 3 capítulos, 4 capítulos, de 14 a 17, ele fala várias vezes do Espírito Santo. Ele fala, ele muda de assunto, aí fala de novo, e vai para outro ângulo, fala de novo. Aqui agora ele entrou de novo no assunto do Espírito Santo. Eu fiquei imaginando por quê. E sugiro esse tipo de questão. E agora ele vai embora e a desculpa volta a ter. Seja como for, ele esclarece uma questão interessantíssima e muito importante para o crente, no versículo 26 de João 15. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ele já havia falado no Espírito Santo, como eu disse, que ele iria enviar, e volta então a falar. Esse dará testemunho de mim, para vocês, meus discípulos, para os crentes, até que ele fala da atuação do Espírito Santo nos crentes. Esse dará testemunho de mim, internamente, dentro de vocês. Ele vai falar de mim para vocês. Toda a atração que você tem pela pessoa de Cristo, simpatia, sede, amor, falta dele, tudo, sua necessidade de adorá-lo, seu prazer em adorá-lo, tudo é resultado do trabalho do Espírito Santo no seu coração, no coração do crente. Isso ele disse lá para eles. Ele vai dar um testemunho interno dentro de vocês sobre mim, sobre minha pessoa. Até aqui, nenhuma grande novidade. Essa ideia está incluída lá em capítulo 14 e 26, que eu já preguei, não vou me referir mais lá. E ele vai voltar a falar nesse ponto no capítulo 16, versículos 13 a 15, deixa lá. Vamos chegar lá breve, não hoje. Mas no versículo 27 surge uma novidade grande.
E eu quero colocar um peso sobre o versículo 27, que diz assim: e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Ora, ele fala do mesmo tipo de testemunho. O Espírito Santo vai testemunhar dentro de vocês, ele vai dar testemunho de mim, em vocês, e vocês também, olha, também, vão testemunhar de mim. Para quem? Não é para o Espírito Santo de volta. Ridículo, né? O Espírito Santo testemunha para nós, e nós atribuímos ao Espírito Santo, falando de Cristo para o Espírito Santo. Não, ridículo. Para o mundo. Para o mundo. Vocês vão dar testemunho de mim para o mundo, do que vocês virão, já conhecem e virão a conhecer mais ainda de mim, pelo que o Espírito Santo vai ensinar a vocês. Então, Jesus introduz aqui um elemento novo no ministério do Espírito Santo, a atuação dele junto ao mundo. E dentro de uma particularidade, depois ele vai aumentar essa atuação do Espírito Santo. Mas até aqui, ele fala do ministério do Espírito Santo junto ao mundo, através do crente. Ministério que é dar testemunho de Cristo. Você já parou para pensar no tamanho da sua responsabilidade com esta afirmação aqui? Atuar conjuntamente, em equipe, com o Espírito Santo de Deus, na tarefa gigantesca e seríssima de mostrar ao mundo quem Jesus é. Ele veio ao mundo, falou muito, ressuscitou mortos, fez grandes obras, foi embora. E o vácuo, como seria preenchido? Pelo Espírito Santo de Deus, atuando dentro dos crentes. Depois ele vai falar no outro tipo de atuação, dentro dos crentes, para que os crentes atuassem no mundo, dando testemunho e dizendo quem é ele. Ele não está mais aqui para dizer quem ele era. Eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e assim vai, assim por diante. Cadê ele? Então quem é que vai dizer para o mundo: olha, esteve aqui um que morreu e voltou para o céu, que é o caminho, a verdade e a vida? Quem vai dizer isso? Quem me disse para que eu fosse convertido? Quem lhe disse para que você fosse convertido? Quem testemunhou de Cristo para você? Imagino que um crente, um discípulo dele. E de onde é que esse crente aprendeu isso? Da Bíblia. Num certo aspecto, obviamente foi da Bíblia, no sentido de cognição, de conhecimento do que está escrito aqui, a matéria que está escrita aqui. Foi utilizada como base para o crente aprender e passar para frente. Mas quem botou dentro do coração do crente que Jesus de fato é o caminho, a verdade e a vida? Porque milhões leem isto e não acreditam. Mas de repente você acreditou e achou espetacular e creu com todas as suas forças que ali estava a salvação da sua alma. De onde é que veio isso em você? Tomou uma droga? Não, muito mais poderoso do que uma droga. O poder do Espírito Santo dentro de você. A droga é destrutivo e leva o homem a sentimentos e tudo, obviamente agradáveis, tanto que eles, coitados, vão atrás para terem mais, mas é destrutivo, não autorizado por Deus. Mas o Espírito Santo vem e enche nossa mente, nosso pensamento, nosso espírito, até o delírio, mas de uma coisa lícita, verdadeira. Paulo diz: não vos embriagueis com a droga do álcool,
talvez dito com a droga do crack. Não precisa se embriagar com isto, não. Pode até ser agradável, enquanto está no efeito, depois destrói tudo, mata. Mas não utilizem isto, não. É proibido, é destrutivo, é ruim. Vocês querem uma alternativa muito melhor do que o álcool, do que o embriaguez causada por uma influência química no seu cérebro? Vou dizer qual é. Enchei-vos do Espírito Santo. Esse vai tomar conta da sua mente, do seu espírito, de uma maneira muito mais poderosa do que qualquer álcool, qualquer cocaína. E de uma maneira extremamente óbvia, saudável, santa e cheio de glória para o Filho de Deus. O testemunho do Espírito Santo no seu coração deixe em você a responsabilidade de passar para frente tudo o que você conhece de Jesus Cristo. Você conhece de Jesus Cristo. Da Bíblia é bom para os outros? Qualquer pessoa com sã consciência diria, é claro, tudo bem, eu concordo. Mas tem um aspecto em que eu diria, não dê a Bíblia não. Não dê uma Bíblia? Tem um aspecto. Esquisito eu dizer isso, mas eu vou sustentar. Sabe o que é? É se você acha que dando aquela Bíblia, você está livre da responsabilidade de falar o que aquela Bíblia diz. E de falar da sua experiência pessoal com as coisas que aquela Bíblia fala. Claro, eu estou dentro de uma situação muito peculiar, em que alguém tem contato com o outro constantemente, pode falar da Bíblia para a pessoa. Claro, você está vendo uma pessoa pela última vez, ou não vai ter outro encontro, e está aqui, vai viajar, vou lhe ver daqui a 2 anos, daqui a Bíblia, leve, pronto, claro. Mas se você dá a Bíblia para um amigo, que ouve, está aberto para ouvir, mas você dá aquela Bíblia como um substituto da sua responsabilidade de abrir a sua boca, e usar a sua língua, e a sua mente, e a sua alma, para falar do Senhor Jesus Cristo, neste caso não é um bom substituto. Estou usando uma forma um pouco drástica de colocar o assunto. Mas às vezes a gente se alivia dando uma Bíblia, dando um folheto, dando um bom livro. Não precisa mais falar. Eu já dei, já evangelizei do jeito que eu precisava lá. Não preciso mais falar. Errado. O seu testemunho é extremamente necessário. Quem é Jesus? Aos seus olhos. Diga. E Deus conta com esse trabalho seu, meu, de todos nós. Do jeito que a geração de Jesus ficou sem desculpa pelo que viu e ouviu diretamente de Jesus, esta geração deve ficar sem desculpa pelo que ouviu de Cristo através de você. É pesado isso. Ele próprio deixou aquela geração sem desculpa pelo que ele disse e falou e fez. Quem vai deixar esta geração sem desculpa? Você. Eu. Ah, mas o senhor é pregador, isso não tem nada a ver. Com este assunto aqui, nós somos iguaizinhos. Eu tenho o ministério da pregação, do pastorado e tal. Você pode até não ter, mas você tem o ministério de ser testemunha viva de Cristo. Desta você não escapa. E não venha jogar sobre as costas dos seus pastores. Dos que sabem escrever livro, dos que sabem isso, sabem aquilo. É sua. Alguém neste mundo vai ter que ser responsabilizado diante de Deus pelo que você falou. Já pensou Deus dizer assim, minutinho, você não tem desculpa, mas Senhor, você ouviu do meu servo Raimundo. E vou dizer mais, meu amigo, foi naquele lugar, dentro do ônibus, na rua tal, da cidade tal, que é o sete da cidade é esse aqui, tudinho, hora tal, você ouviu do meu servo Raimundo.
que lhe disse, indo lá para o centro da cidade, lembra que você desceu no lugar tal, pois ele lhe disse quem era Jesus Cristo, ou não disse? Acabou. Você não tem desculpa, porque ele deu testemunho do meu filho Jesus Cristo. Agora, se em vez do nome do Raimundo for o seu nome, que espetáculo, hein? O meu nome, que maravilha, vamos nos sentir tão honrados, pois isso vai acontecer. Espero que você não seja citado em situação nenhuma, nunca, porque nunca falou para ninguém nada de Jesus Cristo. Estará sendo um crente faltoso, está faltando com uma certa responsabilidade, grande responsabilidade. Cada crente tem de compreender que é um porta-voz autorizado de Deus para falar de Cristo. E os homens precisam aceitar este crente neste papel. Ora, pastor, vão me dar um salga, como se diz, né? Eu chegar na minha faculdade, pessoal, é o seguinte, um minutinho aí, eu sou um filho de Deus, pela fé em Jesus Cristo, ele tem uma responsabilidade diante do meu Salvador, de dar testemunho dele, diante das pessoas que eu venho a ter relacionamento na minha vida. Vocês aqui são meus amigos, meus colegas de classe, por favor, sentem aqui, ou a gente marca um dia, pode escolher o dia, o local, mas vocês vão ouvir, porque eu vou dar testemunho de Cristo. Eu tenho esta autoridade e esta responsabilidade como crente, discípulo de Cristo, falar dele para vocês. Já imaginou o resultado? Problema de quem é? Deles. Agora eu não sugiro que você chegue e diga desse jeito, não, porque não vai dar certo mesmo, não. Você vai adquirindo essa autoridade aos poucos, ou de uma maneira mais natural e tal. Mas o que eu quero dizer é, você tem esta responsabilidade e essa autoridade. E os outros têm a obrigação de lhe encararem como alguém que fala autorizadamente. Para isso você tem que ter vida cristã e uma coerência entre o que você diz e como você vive, claro. Mas seja como for, é forte, é oficial diante de Deus a sua missão. E o mundo que se cuide, se recusar a ouvir de um de nós esse testemunho do Senhor Jesus Cristo. Agora, por favor, não vá falar de Jesus para os seus colegas ou para quem é que seja o que você acha quem é Jesus. Não faça isto. E aqui está a importância da boa doutrina. Você vai ter uma grande responsabilidade diante de Deus de dizer o que a Bíblia diz do Senhor Jesus Cristo. Então trate de aprender, de ouvir pregações, de ler bons livros, obviamente colocando em primeiro plano as Escrituras. Conheça Cristo e a intimidade com Cristo, desenvolva essa intimidade com Ele para que você possa transmitir da melhor maneira possível o seu testemunho sobre Ele. Um testemunho errado é uma coisa trágica. Mas eu quero rapidamente colocar aqui uma outra novidade sobre o ministério do Espírito Santo junto ao mundo. É que esse trabalho que ele faria não seria apenas através dos crentes. O Espírito Santo teria também uma atividade direta e interna dentro dos não salvos, como você foi um dia, como eu fui um dia. Ele atuou em nós. Por mais que um crente tenha dito para mim quem é Jesus, corroborando, confirmando o que a Bíblia diz, por mais que ele tenha dito a você, mas você jamais teria chegado a Cristo se não fosse um trabalho interno do próprio Espírito Santo dentro de você. Aí nós vamos pular então para 16, 7 a 11, que eu já li no início. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Aqui já é uma tentação de pregar só em cima desse versículo daqui para o final, mas eu não vou fazer isto. Eu quero ir até o versículo 11.
mas é um espetáculo isso aqui, talvez até mereçam desenvolver melhor também numa escola dominical, numa pregação, dele dizer: convém para vocês que eu vá, vocês não sabem o que vocês estão querendo, vocês estão confusos, para eu não ir, não querem que eu vá, estão com saudade de mim, então é preciso ir. Esse convém no original, no grego, tem a conotação de é melhor para vocês. Interessante isso, mas eu não vou desenvolver então. Agora, versículo 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero esclarecer um ponto aqui. Essa tradução no português, convencerá, eu não acho muito feliz. Não sou nenhum erudito, não conheço profundamente a língua original, o grego, mas o pouquinho que eu conheço e já estudei, já examinei, eu sou muito exigente com as palavras, com as conotações das palavras. E no nosso uso no português do verbo convencer, inclui a ideia de que o outro concorda com o uso da sua argumentação. Rapaz, foi duro. Foram 2 horas e meia com aquele camarada lá, mas no fim eu convenci. Que foi isto? Você falou, argumentou e o outro concordou. O outro aceitou. Então, esta passagem, usando convencer, pode dar a entender que o Espírito Santo fará com que o mundo em geral concorde que é pecador, que aceite então o ensino bíblico sobre justiça divina, que crê no julgamento de Deus e venha até aceitar a Cristo, o testemunho de Cristo, que ele ouviu de algum crente, ou agora do próprio Espírito Santo diretamente no seu coração. Então o Espírito Santo vai convencer o mundo, convencer todo mundo disto. Mas, óbvio, que não é essa interpretação, no sentido de que os homens não chegarão, todos chegarão ao ponto de convicção, de se convenceram que precisam de Cristo. Não, aliás, é a minoria, né? Alguns interpretam o mundo aqui como uma parte do mundo, ou seja, os eleitos. E é a interpretação correta, porque a Bíblia pode ser correta, porque a Bíblia de fato usa muito esse expediente, falar do mundo, mas de uma classe do mundo dentro do contexto. Então alguns dizem, não, esse convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ele vai levar ao convencimento, à conclusão de que precisam de Cristo, mas só aquela parte do mundo que está eleita. É isso que significa aqui mundo, é pegar um pedaço. Tecnicamente é correto, mas pessoalmente, irmãos, não me satisfaz. Eu acho que o contexto não indica exatamente isso. Para mim, a chave da situação, da solução disso aqui, é a palavra no grego, traduzida por convencer. Convencer, no sentido que nós conhecemos, de levar o outro a concordar, isso é apenas um sentido entre vários que tem no grego este verbo. Significa, nos outros sentidos, refutar, arguir, aqui eu estou, entre aspas, de dicionário grego, léxico, acusar de erro, declarar culpado, reprovar e convencer do erro, ou mostrar o erro. O contexto é que vai determinar o sentido que essa palavra vai tomar. Eu quero ler Mateus 18 e 15, é interessantíssimo o uso desse verbo. Vejam lá, Mateus 18 e 15, aqui eu estou dedicando alguns minutos para interpretação bíblica e como a gente pode estudar um pouquinho o significado de um termo e pode abrir muito a mente, e não depender tanto da língua em que foi traduzida a Bíblia, o inglês, o português, o italiano, seja lá o que for, podendo ir, pelo menos de uma maneira superficial e ajudado pelas muitas ferramentas que nós temos, e para o original é muito bom, é muito rico.
Se teu irmão pecar contra ti, Mateus 18:15, vai arguí-lo. Está aí o verbo. Vai chamar a atenção dele, vai acusá-lo, vai dizer, olha, tem uma coisa errada com você, meu irmão. Aqui o verbo é exatamente o mesmo verbo. Vai arguí-lo entre ti e ele só. Observe, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. É óbvio que Jesus não garante que o outro vai se convencer. Então você vai arguir, mas você está errado por isso, 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 isso. É mesmo. Então você convenceu, você ganhou o irmão. Ó, você está errado por isso, isso, isso. Tô não! Tô não! Você não convenceu, você arguiu, você mostrou corretamente que ele está errado, mas ele não ficou convencido. Jesus então aceitava aqui a possibilidade de acontecer uma coisa ou outra. Se ele concordar com você, você ganhou o seu irmão. Em suma, eu penso que o sentido que Jesus quer dizer aqui do ministério do Espírito Santo é de argumentar, acusar de erro o ser humano, reprovar o ser humano de uma maneira interna, num trabalho misterioso aos nossos olhos, invisível e cujos resultados são variáveis. Alguns de fato vão se convencer que são pecadores, pode até se convencerem que estão perdidos, mas não vão aceitar Cristo como Salvador. Tem muita gente assim. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Então, muita gente pode crer que é pecador, crê em Deus, Deus bondoso, mas na hora de entregar a alma a Cristo como aquele que pode lhe salvar, não. Então, ele foi acusado pelo Espírito Santo, internamente, mas não chegou ao ponto de um convencimento total. Outros, de fato, vão se arrepender e vão se entregar a Cristo. Esses foram convencidos, de fato. E outros ficarão mais endurecidos ainda, com o testemunho do Espírito Santo no seu coração. O fato é que cada um dará conta diante de Deus. E estarão sem desculpa, porque foram alvos de um testemunho que o Espírito Santo lhes deu internamente. Agora eu quero passar voando em cima aqui dos versículos 9, 10 e 11, que são complicados, certamente mereceriam muito mais tempo. Eu quero só tocar e encerrar. Qual é a base que o Espírito Santo com que base ele vai argumentar com o pecador? Esse testemunho que ele vai dar, essa acusação que o Espírito Santo vai fazer internamente na consciência do pecador, qual é o rumo, qual é a base? Jesus fala aqui, de maneira tanto quanto misteriosa a explicação dele, e nós podemos ver isso de maneira até mais fácil em outras partes das Escrituras, mas estamos aqui, não vamos fazer como aqueles comentários que eu já disse, né, que não são muito bons e pulam as passagens difíceis. Eu não quero fazer isto. Então ele diz, 3 coisas que o Espírito Santo vai argumentar para a consciência do homem pecador sem Deus. O pecado, da justiça e do juízo. Aí complica mais quando ele vai explicar. Geralmente a explicação ajuda. Às vezes Cristo vai explicar e piora. No sentido de que dificulta. É muito, muito misterioso tudo isto. E ele dizia, eu preciso falar tanto com vocês ainda, mas vocês não têm condições de ouvir isso, não vão entender ainda. Eu fico imaginando quantas coisas Cristo queria passar para nós, e passou algumas, mas nós somos muito pequenos para entender. É como um filho chega, papai, como é isso, papai, como é aquilo, e você sabe que o menino não vai entender 1%, mas ele está lhe perguntando, ele vai crescendo o conhecimentozinho dele, então explica para ele, dentro de um certo nível ali, mas explica, e o que ele entender, entendeu. Então acho que é mais ou menos isso que nós enfrentamos. Essa é difícil. A primeira é mais fácil, do pecado. O Espírito Santo vai acusar o pecador, da consciência do pecador,
acusar do pecado. Por quê? Porque não creram em mim. Eu já comentei, inclusive, isso. É o pecado da rejeição de Cristo. Já comentei. O mundo ficou sem desculpa. Não vai doer de alguma forma na mente do pecador que ele não aceita Cristo. Porque Cristo veio ao mundo, as Escrituras dizem isso, o crente dá o testemunho lá, e o Espírito Santo toca na consciência dele, vai ficar de alguma forma aí, vai ficar agora, essa pessoa vai ficar exposta a dar uma explicação diante de Deus que não tem mais desculpa. Rejeição a Cristo. Segundo, da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Justiça, entendam, como tudo que vem de Deus, que é reto, conforme o caráter santo de Deus, as exigências de Deus, os padrões de Deus, quase sinônimo como vontade de Deus, santidade de Deus. Justiça é isto, é o conjunto disto, nesse contexto. Então, o fato histórico de Jesus ter ressuscitado e voltado ao céu seria uma prova de que ele estava dentro dos planos de Deus. Tudo o que ele disse, tudo o que ele fez foi legitimado pela sua ressurreição e o seu retorno ao céu. Ele estava absolutamente dentro da justiça divina. É como nós podemos mais ou menos explicar isto. E curioso é que Jesus poderia falar muito, claro, sobre a justiça divina, mas aqui ele resumiu numa frase apontando para quem? Ele. Então, se você quer ter uma ideia do que é justiça divina, conheça Jesus Cristo. Quem ele é, o que Deus fez através dele, o que ele veio fazer nesse mundo, o que de fato fez, o que ele ensinou, o que ele falou, o que ele fez, a morte dele, ressurreição, retorno ao céu, a segunda vinda, o reino. Estude sobre Jesus Cristo, o que ele ensinou, o que ele fez, tudo. E você está tranquilo de poder dizer assim: eu sei o que é justiça divina. Eu não sei explicar, bem não. Mas, conhecendo bem a Cristo, tudo que se relaciona com Cristo está perfeitamente encaixado dentro da justiça divina. Então é interessante que ele apontou para si próprio, quando ele foi explicar a justiça divina numa frase só, que seria realmente muito, muito difícil fazê-lo. Versículo 11, do juízo vai acusar, lembrando, o Espírito Santo vai acusar o pecador, sem Deus, sem Cristo, do pecado, porque não creu em Cristo. Da justiça, porque Cristo já mostrou que cumpriu toda a justiça divina e foi aceito, e prova que ele ressuscitou e voltou para o Pai. Terceiro, vai acusar o pecador do juízo, do julgamento. Juízo aqui, naquele sentido, fulano, tenha juízo. Não é não, a ideia aqui é do julgamento. Porque o príncipe deste mundo já está julgado, agora ele aponta para o diabo. Interessante, o contraste aí. Então o julgamento virá com certeza. Talvez a explicação seja essa. Por que ele falou? Ele vai convencer o pecador do julgamento que vem pela proa, vem por aí? Porque o príncipe do mundo já está julgado. Talvez uma forma de explicar isso seja: eu reconheço que aparentemente está tudo correndo à revelia de Deus. Miséria no mundo, desgraça, violência, guerra, tudo de ruim acontece e parece que acontece cada vez mais. E está tudo correndo muito frouxo, não tem quem tenha controle, não tem um juiz não, em algum lugar que seja, está abandonado isso aqui? Não! Aliás, eu vou dar um exemplo para vocês, diz Jesus Cristo. O príncipe do mundo, o poderoso anjo decaído, o diabo, não escapou do julgamento. Você acha que um ser humano aí não vai escapar? Um presidente de república, um deputado, um senador, um agricultor, um rico, um pobre, você acha que alguém vai escapar do julgamento de Deus? Se o próprio diabo, muito poderoso, muito mais poderoso do que nós somos, ele não escapou. Nem mora aqui, no sentido de residência, na rua tal, número tal. É um ser, celestial, no sentido de que habita as regiões celestes, não, usando o termo que Paulo usa.
Pois bem, ele, de uma forma misteriosa para nós, a ele foi dado o controle do mundo, o domínio do mundo, claro que abaixo de Deus, mas ele é chamado o príncipe deste mundo, o Deus deste século, muito poderoso, e o mundo é um sistema satânico. Pois bem, o chefão disso aqui tudo não é o presidente americano, não. O homem mais poderoso do mundo, por enquanto. Não vai ser um sheik árabe, bilionário aí qualquer, não são os grandes capitães de indústria que juntos reúnem aí bilhões e bilhões de faturamento que decidem os destinos do comércio do mundo. Não, não, não! Você quer pensar em alguém grande mesmo, em termos de mundo, pense no diabo, porque é o chefão, é o príncipe. Pois bem, ele está julgado, nem vai ser, já está. Você tem alguma dúvida que você será? É assim que eu explico. Essa forma do Senhor Jesus Cristo detalhar o porquê o Espírito Santo vai convencer o pecador do julgamento. Interessante é que as pessoas em geral têm uma noção do julgamento futuro. Muita gente tem. Morre de medo da morte. Tem gente que passa longe da porta do cemitério. Falar em enterro, nem pensar. Uma pontadinha no estômago já está com medo de ser um problema grave que vai lhe levar à morte. Morte, julgamento, inferno. Essas coisas estão muito misturadas nas mentes das pessoas, misturadas com lendas, com histórias, com invenções, com Bíblia também, tudo embolado. Mas as coisas estão lá. Por quê? Que as pessoas tremem de medo do julgamento futuro. De onde veio isto? Grande parte da resposta pode estar aqui, eu creio que esteja. Trabalho do Espírito Santo de Deus dentro do pecador, acusando, arguindo, mostrando. Os que vão se convencer ao ponto de aceitarem Cristo, amém, muitos não vão ter, mas o trabalho do Espírito Santo está lá. Meus irmãos, eu quero encerrar com o desafio de nós sermos mais conscientes da responsabilidade que nós temos como testemunhos de Cristo na ausência dele. Seria interessante lhe perguntar: qual a última vez que você abriu a boca para falar de Cristo? Não é a última vez que você deu um folheto calado, nem indicou o site falando de Cristo, nem deu uma gravação de alguém, ou deu o site de um pregador, um livro para ler. Não estou falando disso. É quando é que você abriu a boca para você falar do que você conhece de Cristo. Quando? Dá vontade, eu não vou fazê-lo, mas dá vontade. Diz assim: os que falaram de Jesus na última semana, levante a mão. Não estou pedindo, não. Os que falaram do Senhor Jesus Cristo para alguém pessoalmente nos últimos 2 meses, levante a mão. No último ano, eu sei que nós teremos que puxar muito pela nossa memória, não vai funcionar bem, mas seria interessante você se perguntar isto, hoje ainda, antes de dormir, pergunte: quando foi a última vez que eu abri a boca para falar do que eu conheço do Senhor Jesus Cristo? Quanto a você, amigo, amiga, sem Cristo no coração ainda, mas com certeza com algum tipo de trabalho do Espírito Santo em você, quanto a uma argumentação do Espírito, uma acusação do Espírito Santo, preste muita atenção a isto. Não dê uma explicação psicológica, sociológica disto. Não, é sério, é o próprio Deus mexendo com o seu coração. Não deixe isso passar. Fale com Deus, peça ajuda e abra o seu coração para o testemunho do Senhor Jesus Cristo que os crentes vão dar para você, e o próprio Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, se Ele quiser, nesse sentido de levar a Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela palavra que nós temos para falar de Cristo, que nenhum de nós aqui se sinta
aliviado desta tarefa, sem responsabilidade, sem tempo, porque tem 10 filhos para criar, hoje em dia não se tem nem mais do que 3, mas nem que fosse 10, 12, 15, não é desculpa para alguém deixar de falar de Cristo, ou super ocupado na sua empresa, com milhões para cuidar, ou com milhões devendo, não importa, ou muito doente no hospital, não importa, nenhum de nós deve se sentir em situação nenhuma, Senhor Deus, aliviado da responsabilidade de ser testemunha de Cristo. Nos ajuda nisto, e que nosso testemunho leve pessoas a Cristo, como testemunho de muita gente nos levou a Cristo também. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém.